Presidente, boa tarde, colegas deputadas e deputados. Boa tarde ao público que acompanha a Assembleia. Estamos hoje discutindo o projeto de lei que autoriza o Estado a aderir ao programa de regularização da dívida do Estado, mas também a gente também, ao votar essa adesão, a gente sai do regime de recuperação fiscal. Isso é importante para quem está acompanhando. Não foi mágica, foi resultado de trabalho da oposição da Casa, um trabalho de convencimento, mas é importante que a gente, hoje, ao votar, que somos favoráveis, não queremos, de forma alguma, deixar de aderir ao PROPAG, muito pelo contrário, né, é um resultado de uma luta, de uma construção, envolvendo o governo federal, essa Casa, presidente Tadeu Leite, mas a gente precisa continuar acompanhando os demais projetos. A gente estava aqui com servidores, a comunidade escolar da UENG, viver um terrorismo, né? Que é isso que o governador está fazendo ao disponibilizar para a imprensa uma lista de imóveis que ele pretende colocar nesse novo contrato com o governo federal, mas parece brincadeira, né? Parece que não está levando a sério. E o papel dessa Casa vai ser fundamental, dar seriedade para o PROPAG, dar seriedade para essa dívida que não nasce com o governador Zema, mas ultrapassa o governo Zema. Nós estamos falando, nos próximos 30 anos, teremos compromissos de pagar a dívida, e, por isso, é tão importante a manutenção de alguns ativos, porque eles geram riquezas para o Estado de Minas Gerais. É um desafio, inclusive, traduzir isso para o povo. Imagino que, para a gente que está aqui acompanhando os debates, discutindo, lendo 13, 14 projetos encaminhados para essa Casa, em tempo recorde, é um desafio para a gente também, imagina para quem está assistindo. Mas eu me inscrevo para discutir, deixando negritado que o nosso objetivo hoje é aderir ao PROPAG, e não é vender nenhum bem, não é colocar nenhum bem nesse momento à disposição do governo federal, mas dizer que, sim, queremos um outro modelo, uma outra forma de assumir essa dívida que não interdite o Estado, como o governador Zema queria, né? Manter o regime de recuperação fiscal sem concurso público, fechando hospitais, fechando escolas, deixando carro de policial sem combustível. É isso que ele fez, inclusive, com um decreto que ele lançou antecipadamente, pensando já na contenção de gastos, que, sim, a dívida continua impondo, mas nós estamos aqui com a seriedade de levar à frente esse debate, acompanhando os próximos passos, que é o momento em que a gente vai acompanhar a avaliação de cada imóvel, que pode ser, sim, cada imóvel, cada ativo. Quando fala de imóveis, nós estamos falando de empresas públicas, de contas, inclusive a própria previdência de servidores que está aí na lista. Nós precisamos acompanhar para ver a avaliação que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais fará desses imóveis para apresentar para o governo federal e não haver calote por parte do governador, né? De inviabilizar o PROPAG, porque quando a gente recebe essa lista aqui envolvendo aldeia indígena, envolvendo equipamentos do Estado fundamentais, tem até aqui espaços de delegacia, parece que ele lançou uma lista para confundir o povo e também para brincar com algo que é muito sério. Tem coisas que não é de interesse do governo federal receber para amortizar a dívida, e não faz sentido, no meio de tanta coisa que a gente poderia estar conversando, para diminuir 20% da dívida, e a gente ficar zero de taxa, zero de
não ficar pagando juros sobre juros, como o governador havia aceitado com o regime de recuperação fiscal. Nós queremos, sim, ter compromisso com a proteção do nosso patrimônio, a UENG, o Risoleta, cuidar disso para que a dívida do Estado, a dívida que é do povo mineiro, porque é importante dizer que é importante o Propag, é muito melhor que o regime de recuperação fiscal, mas isso não, a gente continua em dívida, né? E pagar a dívida significa compromissos que todos os poderes terão que assumir, e não só o governo do Estado, mas o judiciário, o legislativo. E isso é um para-casa que a gente vai acompanhar nos próximos anos. É um para-casa de dizer que, para quitar a dívida, nós queremos manter os imóveis que estão sendo analisados, continuar com o investimento. Se a Copasa, se a CEMIG entra nesse balaio todo, não significa que ele vai parar de fazer investimento nessas empresas, que elas vão parar de colocar recursos no caixa do Estado, porque os recursos que vêm da CEMIG é importante, inclusive para a manutenção, não só da empresa, mas de outros ativos do Estado, de outras obrigações do Estado. Então, eu chego aqui hoje registrando minha posição nessa discussão, sim, preocupada e atenta a acompanhar cada passo que vai se dando na discussão dos demais projetos, mas dizer que hoje os mineiros recebem uma única resposta, é a adesão ao programa. Adesão a uma forma de pagar a dívida menos onerosa do que o regime de recuperação fiscal. Com o compromisso dessa casa de não terceirizar, e o compromisso meu, do bloco, é de não permitir a terceirização, a privatização. Não são essas as palavras que nós estamos adotando ao assumir um compromisso de pagar a dívida, mas de manter o Estado de pé. Manter o Estado de pé com controle social, com controle de cada passo, das avaliações, e que o governo do Estado tem um compromisso de manter, nos próximos 1 ano e meio, o pagamento da dívida e também os investimentos, conforme ele mesmo assumiu aqui na casa, né? Investimentos em fundos que vão gerar cuidado, não só com o pagamento da dívida, mas investimento em programas sociais e educação para profissionalizante. Isso é muito importante. Essa solução não é uma solução para Minas Gerais, é para o Estado e para o país inteiro. Por isso que é importante que dê certo, e é por isso que a gente sai daqui hoje aliviados que aderir ao programa é também algo que a gente desejou e é necessário para a gente dar os próximos passos com a segurança de cuidar do patrimônio de Minas Gerais. Essa é a minha contribuição, presidente. Obrigada.